Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando nós lemos os Evangelhos, nós temos que ter em mente que não é o tempo da igreja. Os Evangelhos estão em Israel, as pessoas envolvidas aqui estão sob a lei, então nós não estamos falando de mandamentos para a igreja, para a dispensação atual. Os discípulos, aqui nos Evangelhos, eles representavam o remanescente fiel que irá se levantar na grande tribulação, irá crer no Messias, estará esperando pelo Messias, mas tudo dentro de um contexto judaico, assim como será no milênio também, o contexto todo será judaico. Então, entendendo isso, nós podemos entender esse jovem aqui, que se aproxima do Senhor Jesus, e ele já dá duas notas fora, logo de cara, né? Primeiro que ele o chama de bom mestre, e ele não tinha como reconhecer, ou não reconheceu, né? Quem era aquela pessoa que estava diante dele. Ele o equiparou a um mestre do judaísmo. E o Senhor o prova, né? Faz um teste com ele, no versículo 17, versículo 16, eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. E se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então ele dá duas notas fora, uma achando que o Senhor era apenas um mestre, como eram os mestres de Israel. A segunda nota fora é ele considerar que a vida eterna era uma dívida que Deus tinha com aqueles que fossem obedientes. Então, uma pessoa que obedecesse a Deus, por outro lado, Deus teria que lhe dar uma recompensa, que seria a vida eterna. E essa é a ideia de muitos religiosos hoje. Eles acham que a salvação eterna é uma dívida que Deus tem para com aqueles que são obedientes, para com aqueles que perseveram até o fim. Então Deus me deve a salvação. É como se eu chegasse no final de um dia de trabalho e batesse na porta do meu chefe, do meu patrão. E aí, patrão, terminei de fazer o serviço que o senhor me contratou para fazer. Me pague. Essa é a noção que a maioria dos religiosos tem. Eles acham que Deus deve alguma coisa para o ser humano que for obediente, que guardar mandamentos e tudo mais. Deus não deve nada para ninguém. Mesmo porque tudo que vier de Deus é por graça e não por mérito. Nós não recebemos a vida eterna por mérito, e nem a salvação eterna por mérito. Outra observação aqui, que é importante a gente lembrar, como eu falei, nós estamos falando de um contexto judaico. E no contexto judaico, vida eterna tinha um outro significado, diferente de vida eterna que normalmente nós conhecemos. Porque a vida eterna que nós conhecemos é uma vida vinda de Deus. É a vida vinda de Deus, uma vida que não tem nem começo nem fim. E para o israelita, vida eterna para ele estava mais no sentido de uma vida perpétua, uma vida perene, uma vida perpétua. Quando você vai comprar um lote no cemitério, você pode comprar um lote que tem uma certa duração, sei lá, 2, 3 anos, aí a prefeitura vai lá, desenterra os ossos, põe numa cova comum e acabou, né? Ou você pode comprar um jazigo perpétuo, que chama. O que é o jazigo perpétuo? É você compra o direito de enterrar ali um parente, uma pessoa, e aí fica ali para sempre, não tem fim, não termina mais. Mas é caro, você tem que pagar, às vezes tem que pagar manutenção também, e se for um desses cemitérios verticais, né? Em Santos tem um assim, que é um edifício,
e ali você paga condomínio, porque tem elevador, tem uma série de serviços acrescentados ao espaço que está ocupando o defunto, a pessoa morta. Mas, de qualquer maneira, para o judeu, vida eterna tinha um significado muito mais de vida próspera e perene e perpétua na terra. Aos judeus não foi prometido um céu. A eles foi prometido uma terra que iria manar leite e mel, com abundância de frutos, com muitos filhos, com muita paz, muita prosperidade. Então, eles almejavam isso. Era isso que eles almejavam, como até hoje, né? Os judeus, eles estão esperando. Eles estão esperando que o seu Messias venha e liberte de todos os seus inimigos e dê a eles uma vida perene, uma vida perpétua aqui na terra, com grande prosperidade. E judeu gosta de prosperidade, né? Eles são famosos por buscarem e saberem como ser próspero, né? É difícil encontrar um judeu pobre. Outra coisa importante aqui também, então, é que o Senhor, primeiro, ele vai tirar o engano desse jovem, que o chamou de bom mestre, e ele vai usar de uma certa ironia no versículo 17. Ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Falou na cara dele, ou seja, eu sou Deus. Eu sou bom porque eu sou Deus. Mas é claro que ele não estava ali entendendo, como ele não vai entender nada. Até o final da conversa, nós vamos ver que ele estava com o seu coração em outro lugar. E depois o Senhor fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Porque era isso que ele estava esperando. A lei dizia que quem guardasse a lei viveria por ela. Viveria pela lei. A lei guardada, a lei obedecida, era capaz de manter a pessoa viva. Era esse o sentido da lei. Uma pessoa obediente à lei, ela permaneceria viva. Assim será também durante o milênio, o reino milenial de Cristo na Terra. O Salmo 101, ele está se referindo aqui ao milênio, né? Ao reino milenial. Versículo 6, Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Isso é para o milênio. Para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então isso aqui vai ser a prática comum. Você acorda de manhã morando no milênio, porque as pessoas no milênio não é o céu, o reino milenial de Cristo é na terra. É uma terra restaurada para os judeus poderem morar lá, não é? E os gentios que também tiverem passado pela grande tribulação, vivos. Inclusive aquela passagem de Mateus 24 que fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso aí precisa entender que está falando da grande tribulação, porque mais adiante ele diz assim que, versículo 24, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E depois, no versículo 22, ele explica de que salvação que ele está falando. Ele está falando da salvação da vida, da salvação do corpo. Versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nenhuma carne, nenhuma pessoa no seu corpo de carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, na grande tribulação, que é o relato de Mateus 24, não está falando de salvação eterna, está falando de preservação, de ficar a salvo, não ser morto durante a grande tribulação. E aqui, no milênio que sucede a grande tribulação, o Senhor vai tratar as pessoas que entrarem no reino dessa maneira. Em Salmo 101:8, pela manhã destruirei todos os ímpios da terra.
para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então é um reino em que o Senhor vai ficar fazendo uma faxina direto nesse reino. Hoje nós falamos muito em justiça, né? Que o mundo está injusto, precisaria ter justiça, mas nós não sabemos o que é viver num reino de justiça. Satanás estará preso nesse período, não poderá tentar ninguém, mas também tem você acordar de manhã para, sei lá, pegar o litro de leite na porta da sua casa e você olhar, o seu vizinho está caído no jardim morto. Por quê? Porque naquela noite ele pecou. Ele cometeu algum pecado aberto, não um pecado de pensamento só, mas algum pecado manifesto. E ele foi morto pelo Senhor. Então pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Isso é o milênio, não é refresco. A gente às vezes pensa que vai ser aqueles desenhinhos da revistinha da Testemunho de Jeová, com as famílias fazendo piquenique do lado da cobra, do lado do leão, tudo. Não é bem assim, não. Vai ser um reino de justiça. Claro que vai ser abençoado quem viver nesse tempo, né? Mas não pode esquecer que eles ainda estarão na carne, num corpo de carne não regenerada, a carne natural, então sujeita ainda a pecar. Mas voltando então ao nosso capítulo de Mateus 19, o Senhor então primeiro prova o jovem para mostrar para ele que ele não estava enxergando. Ali na frente dele não tinha um mero mestre de Israel, um escriba, ou um fariseu, ou um sacerdote de Israel. Não, ali tinha o próprio Deus. Por que me chamas bom? Versículo 17. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, ele fala vida aqui, né? Você quer permanecer vivo, porque essa era a promessa da lei. Guarda os mandamentos. Agora, quando o jovem pergunta no versículo 18, disse-lhe ele, quais? Repare que o Senhor só dá os mandamentos relacionados ao próximo, a como tratar o próximo. Ele não fala do primeiro mandamento, amarás a Deus acima de todas as coisas, não farás imagem, escultura, não. Ele fala só os mandamentos relacionados ao próximo, porque os mandamentos relacionados a Deus, o rapaz já foi reprovado. Quando ele não entendeu, ele rebaixou o Senhor ao nível de um mero mestre. Disse-lhe ele, quais? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Grava bem esse último aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Algum de vocês aqui teria coragem de dizer para o Senhor que tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade? Eu posso não matar, mas em pensamento me fechou no trânsito, morreu, né? Perdeu, como diz bandido, né? Perdeu. Eu posso não cometer adultério, até passar aquela moça na rua rebolando, e aí a minha mente vai atrás dela. E o Senhor falou, aquele que olhar para a mulher do próximo com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Eu posso não roubar, não furtar, mas de pensar em roubar, eu já estaria preso, condenado. Não dirás falso testemunho. O primeiro falso testemunho aqui é dizer que você consegue guardar todos os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo, nós vamos ver a prova mais adiante. Porque o jovem ainda diz, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E nem ficou vermelho a hora que ele falou isso, né? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, agora o Senhor vai pôr o dedo na ferida. O Senhor sabe onde está o problema dele. O Senhor sabe qual é a dificuldade dele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ao falar que ele tinha tudo,
guardado tudo, né? Certamente ele não foi sincero com isso, mas o Senhor Jesus fala no versículo 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. Que isso aqui seria ele cumprir aquele mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele não considerar como seu aquilo que o pobre estivesse precisando. Percebe? E terás um tesouro no céu e vem e segue-me. Aí entrava mais uma responsabilidade que era de seguir o Senhor. É claro que ele se retira triste, né? Porque ele não vai fazer isso que o Senhor falou. Ele não vai cumprir esse mandamento do Senhor. Ele podia achar que ele obedecia aqueles mandamentos que o Senhor deu uma listinha para ele, mas não era exatamente isso, não. Um ponto que é importante lembrar também é que dentro do contexto da lei, o rico, ele era rico porque era obediente. Então o judeu obediente, ele enriquecia. Isso era a prosperidade que Deus prometia, né? A lei prometia prosperidade. Então o rico era abençoado. E o pobre era um perdedor. Ele não estava totalmente obediente. E essa era a ideia que a lei passava. Tanto é que quando nós chegamos nos evangelhos e encontramos em Lucas aquele Lázaro, que era um mendigo, e o rico e Lázaro, era uma surpresa a história do rico e Lázaro para qualquer judeu. Porque como assim? O rico está no Hades e Lázaro está no seio de Abraão? Não, tinha que ser o contrário. Porque o rico era abençoado, por isso que ele era rico, né? Por isso que ele tinha muita riqueza. Mas aí o Senhor já estava mostrando a diferença das coisas no reino de Deus. E já fora da regra da lei, né? Então, aqui é importante lembrar isso, que a obediência, a lei prometia prosperidade pela obediência. E o problema é que a prosperidade acabava sendo um ídolo no coração do ser humano. Ele ficava idolatrando a sua riqueza, o seu dinheiro, seus bens, a sua terra, e aí ele achava que estava tudo bem. E aqui, esse jovem aqui, ele vai, se queres ser perfeito, no versículo 21, vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aqui, o Senhor denuncia também, traz à tona o que havia no coração dele. Qual era o pecado dele? O apego. O pecado dele era o apego, era a idolatria. Ele era um idólatra, aquele jovem. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aí, ó o ídolo dele, onde estava. Essa era a idolatria dele. Então a idolatria era a fonte, a causa de todo o problema dele era a idolatria. Por isso que o Senhor vai dizer em seguida que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.